A paz do Senhor, adolescentes. Bom dia, mais um domingo na presença do Senhor Jesus. E hoje nós estamos na penúltima lição, a lição 12ª, que tem por título O Avivamento da Rua Azusa. É estranho, né? Uma lição bem diferente, né? Mas vocês vão aprender o que foi que aconteceu com esse avivamento, como foi esse avivamento na Rua Azusa. O texto bíblico está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 4 ao 11. Depois você pegue sua Bíblia e leia esse versículo que é muito importante. Agora, antes de começarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração? Fecha aí teus olhinhos e pede a Deus para que Ele abençoe tua vida e que você possa aprender nesta manhã mais uma vez a palavra de Deus. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença, te adoramos, te agradecemos por mais um domingo especial na tua presença, Senhor. Visite, ó Pai, cada um dos adolescentes que estão ligadinhos para ouvir a tua palavra. Eu te peço, já te agradeço, a tua bênção em nome de Jesus. O texto áureo está escrito em Joel, capítulo 2 e o versículo 28. Está na lição, mas vamos conferir aqui na Bíblia. Joel, capítulo 2 e o versículo 28, que diz assim, ó: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esse texto aqui, que está escrito em Joel, é também o mesmo texto que está escrito na sua lição. E esse é o texto áureo da nossa lição. A lição de hoje, a 12ª, está falando sobre o avivamento da Rua Azusa. E aqui, ó, se você tiver sua lição, você acompanhe essa 12ª lição, que ela tem uma história muito importante contando sobre este avivamento que aconteceu na Rua Azusa. Se você não sabia, você vai aprender agora. A lição de hoje, ela fala sobre uma reunião de um avivamento muito importante que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia. Essa reunião, ela foi liderada por William Seymour, um pregador afro-americano. Ele ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Ele não falava em línguas com evidências, mas ele pregava a mensagem da Bíblia com muito fervor. Ou seja, mesmo ele não sendo batizado no Espírito Santo, mas ele pregava a mensagem do Senhor Jesus com muito fervor. E sabe, ele aprendeu a doutrina do batismo no Espírito Santo assistindo às aulas de Parham. Parham ministrava as suas aulas por onde passava. E após aprender essa doutrina, o William passou a pregar a mensagem pentecostal no Texas. E aí ele foi cada vez mais se aprofundando na palavra de Deus. Mas aconteceu um fato muito interessante. Lá em Los Angeles, tinha uma moradora chamada Nelly Terry. Ela ficou impressionada com o caráter da mensagem de William Seymour. Então, sabe o que foi que Nelly fez? Ela convidou para visitar sua cidade. E aí o William ele concordou em ir, né? Visitar a cidade de Nelly. Só que era só para ser um evangelismo que durasse mais ou menos uns 3 meses ou um mês, não é? Mas sabe o que aconteceu, adolescentes? Esse evangelismo que Nelly convidou para que o William fosse lá para a cidade onde ela morava, era para durar só um mês, ou 2 meses, ou 3. O trabalhar de Deus foi muito diferente do que eles pensavam. Enquanto eles pensavam que só ia durar um mês ou 2 meses, durou anos, né? Então, os planos de Deus foi totalmente diferente do que eles estavam programando. E sabe o que aconteceu? Através desse evangelismo, ocorreu o avivamento, que está no capítulo 1 da nossa lição bíblica, no tópico 1. Aconteceram umas divergências na igreja de Nelly. Então, os irmãos resolveram se reunir para ouvir o William Seymour na casa de um outro irmão chamado Richard. E lá foi que houve o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Aí teve início quando Edivar foi batizado no Espírito Santo. Após o William ter orado por ele, os dois então se dirigiram para a casa de Edivar, onde lá cantaram hinos, oraram. Aí surgiu uma pregação onde o William leu o livro de Atos, capítulo 2, o versículo 4. Após eles lerem essa mensagem, Edivar levantou as mãos e começou a falar em línguas. O Espírito Santo de Deus se moveu sobre aqueles crentes que estavam reunidos ali, e 6 outras pessoas foram batizados e começaram a falar línguas naquela mesma noite.
Jenny Moore, ela era uma das pessoas, uma das mulheres que estavam ali naquela reunião. Ela foi a primeira mulher em Los Angeles a receber o batismo do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu com elas, adolescentes? Um caso muito, muito, muito impressionante, que me chamou a atenção e eu creio que também vai chamar a sua atenção. Jenny Moore, ela começou a cantar em línguas e a tocar piano sob o poder do Espírito Santo de Deus, sem nunca ter aprendido a tocar pianos. Veja como Deus ele é maravilhoso. Além de colocar na boca dela línguas dos anjos, línguas estranhas, línguas diferentes, ainda ela pegou aquele piano, sem nunca ter aprendido a tocar músicas, ela começou a tocar aquele piano perfeitamente. Veja como é o poder de Deus. Maravilhoso. Então ela foi a primeira mulher a falar línguas estranhas, a receber o batismo com o Espírito Santo lá em Los Angeles. Pouco depois, o William, que ainda não era batizado também, né? Ele pregava a palavra de Deus, mas ele não era batizado no Espírito Santo. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo às 4 horas da manhã, após ter orado a noite toda. Veja como é importante a oração. Às vezes a gente quer receber o batismo do Espírito Santo, mas a gente pensa que é de todo jeito. Não, primeiro tem que ter uma preparação, primeiro tem que se humilhar perante Deus, conversar com Ele, e aí você vai receber o batismo do Espírito Santo, o derramamento de poder. Então eles clamaram a noite toda, e quando foi às 4 horas da manhã, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Eles clamaram durante 3 dias e 3 noites. Está vendo quanto é importante buscar o Senhor, não é? Quanto mais você busca, mais Deus ele aparece em sua vida, mais Deus ele derrama o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Sabe o que aconteceu? As pessoas que vinham de todas as partes, que ouviram falar o que estava acontecendo naquela casa, tentaram se aproximar para entrar, mas não conseguiam, porque era muita gente que estava ali presente. E aí as pessoas que conseguiram entrar, elas também receberam o poder de Deus. E sabe o que aconteceu? Clamavam tanto que o som chegou a ceder. Mas algo impressionante aconteceu. O som daquela casa cedeu, mas ninguém ficou ferido. Sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus, ele não deixa defeito. Ele faz maravilhas, prodígios e nenhum mal não chega às nossas vidas. Veja, é poder que o som cede, mas ninguém fica ferido. Veja como esse Deus é maravilhoso, não é? Então, muitas pessoas que foram só para ver o que estava acontecendo naquele local, receberam também o batismo do Espírito Santo. E também, olha, os doentes que chegaram ali ficaram curados. Muitos aceitaram a Jesus naquele lugar. Ao entrar naquela casa, receberam uma transformação divina, não é? Então a multidão foi aumentando, porque aquilo ali tudo chamava a atenção de muita gente. É como se fosse um círculo de oração, que as pessoas soubessem aquele círculo de oração ali é avivado. Ali Deus fala, ali as irmãs dão lugar. Aí cada vez mais que as pessoas vão escutando, vão se chegando para aquele lugar. E foi o que aconteceu naquele lugar. As pessoas começaram a entrar ali. E o que aconteceu? A casa terminou ficando pequena. E aí os irmãos começaram a se reunir no quintal. E o quintal também continuou pequeno. E aí? O que era que eles iam fazer agora? A casa não cabia mais, o quintal não cabia mais, porque as pessoas estavam cada vez mais se envolvendo no poder de Deus. E tudo aquilo saía sendo divulgado, compartilhado, como a gente usa hoje, né? Talvez se houvesse WhatsApp, talvez se houvesse Facebook, Instagram, seriam mais divulgadas ainda, mas naquele tempo não havia essas coisas e era de boca a boca. Então as pessoas iam chegando através dos comentários, dos compartilhamentos que eles faziam através de boca a boca. E aí, aqueles responsáveis por aqueles momentos de adoração a Deus, eles descobriram um prédio disponível na Rua Azusa, número 312. Por isso que a nossa lição fala o avivamento da Rua Azusa. Foi porque eles descobriram um local onde eles poderiam se reunir, onde tivesse mais espaço. Então, esse local era na Rua Azusa, número 312. Sabe o que era que funcionava lá? Antes de tudo isso, funcionava uma igreja metodista, mas ela estava abandonada. E aí estava sendo utilizada como estábulos para abrigar animais, para dar alimento aos animais. Mas aí
eles recolheram tudo aquilo que estava se servindo de entulho, de alimentação para animais, limparam, fizeram uma limpeza naquele templo e começaram a fazer os cultos deles. E sabe o que aconteceu? O culto continuou chamando a atenção. Foi tanto que a imprensa de Los Angeles tomou conhecimento. E aí chegou a ser direcionado para aquele culto. E quando chegou lá, a imprensa começou a divulgar. E através daquelas divulgações, outras pessoas foram atraídas para aqueles cultos da Rua Azusa. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, ricos, pobres, negros, brancos, analfabetos, graduados, todos chegaram ali. Por quê? Porque foram divulgados que ali estava acontecendo coisas maravilhosas de adoração a Deus. E aí, os cultos da Rua Azusa passou a se chamar Missão de Fé Apostólica. Só, adolescentes, que depois de muitos anos passou-se a se chamar Assembleia de Deus. Em 1918, aquele templo que era se chamado Missão de Fé Apostólica passou a ser chamado Assembleia de Deus em 1918. Aí tornou-se a maior igreja, vê só, com cerca de 1,3 mil pessoas, frequentando os cultos de domingo a domingo, 3 vezes ao dia. Imagina como foi que ficou essa situação da Rua Azusa, um templo que estava abandonado e agora passou a receber os cristãos que estavam dando lugar ao Espírito Santo de Deus, e aí esse templo começou a se encher a ponto de chegar a 1,3 mil pessoas que estavam congregando de domingo a domingo 3 vezes ao dia. E sabe quais eram as principais doutrinas que eles pregavam lá? A primeira era que Jesus salva. A segunda, Jesus cura. A terceira, Jesus batiza no Espírito Santo. E a quarta, Jesus voltará. Quando fala assim que Jesus salva, porque só Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que me leva e que te leva para os céus. Era essa a primeira doutrina que eles pregavam. Que Jesus cura porque Ele é o único que curava e ainda cura a cada um de nós, fisicamente e espiritualmente. E que Jesus batiza no Espírito Santo. O que quer dizer isso? Jesus batiza no Espírito Santo. É que Ele, só Ele, é quem tem o poder de nos revestir do poder. Quando você vai orar para Jesus lhe batizar, diga: Jesus, me batize no Espírito Santo, porque só Ele é quem pode lhe batizar no Espírito Santo. Ou seja, Ele vai te revestir do poder de Deus. E a última é: Jesus voltará, porque Ele um dia vai voltar. E isso está muito perto, está muito evidente. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a cada um de nós, para morarmos eternamente com Ele. E só Ele é quem pode descer dos céus para arrebatar a sua igreja. E não está longe não, adolescentes. Vocês estão vendo, o Apocalipse está se cumprindo. Jesus está voltando. É fome, é peste, é guerra. E esse Covid que veio realmente para destruir a humanidade. Mas Jesus, Ele tem um plano de salvação, um plano para nos levarmos para o céu. Ele não vai deixar sofrermos aqui eternamente. Então essa é a nossa doutrina cristã. É pregar que Jesus também vai voltar, não é? Não adianta dizer que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza, mas que vai deixar a gente aqui o tempo todo, não. Ele vai nos levar para morarmos eternamente com Ele. Então essas 4 mensagens são importantíssimas para a vida da igreja. Então preguemos e vivemos todas elas. Amém, crianças? Amém, adolescentes? Que Deus abençoe vocês. Agora, lembrando, na próxima semana, nós vamos comemorar o quê? A Semana Natalina. E eu quero desejar para você, adolescente, um Feliz Natal. Um Natal abençoado por Deus. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe os teus amigos. Que Deus abençoe a todos aqueles que você ama. Porque o Natal representa o aniversário de Jesus para nós. Então eu desejo para você Feliz Natal. E o próximo domingo será a nossa última lição, a 13ª lição do trimestre, não é? E aí esperamos vocês no próximo domingo. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês e a paz do Senhor. Tchau, tchau, até o próximo domingo.